Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a sexta-feira da primeira semana do tempo comum, mas também a memória de Santo Antônio Abade, ou Santo Antão. Hoje, na verdade, em toda a Europa e todos os países circunvizinhos, é o dia da bênção dos animais. Somente no Brasil se passou, em alguns outros lugares, poucos lugares, se passou a ser o dia de São Francisco de Assis. Mas a antiga tradição sempre no dia 17 de janeiro, dia de Santo Antônio Abade ou Santo Antão, abençoou os animais das pessoas. É um outro protetor dos animais junto com outros, São Francisco, São Martinho e tantos. Recordemos algo de Santo Antão antes de entrarmos nos textos de hoje. É o pai do monaquismo cristão. Vive justamente no terceiro século, nasce no Egito em 251 depois de Cristo. E com 20 anos, perdendo o pai, órfão, muito rico, tem uma irmã. Ao passar diante da igreja, escuta aquela frase do Evangelho: tu vai, vende tudo o que tens e dás aos pobres e depois vem e siga-me. Vendeu toda parte de seus bens. Deixou somente reservado o necessário para que algumas viúvas santas religiosas cuidassem de sua irmã e foi ao deserto seguir Jesus. Viveu uma vida eremita. Viveu uma vida totalmente entregue a Deus na oração, na meditação, mas também nos estudos. Ele aprendeu a ler, a orar e a contemplar. E assim foi crescendo na santidade, na fama. Devemos de ver que tudo isso também é necessário para a nossa vida cristã, assim como foi para ele. E vivendo nesta total entrega a Deus, vive e busca a sua santidade, onde tantos querem achegar-se a ele para alcançar algo deste santo e imitar o santo. Inclusive, no seu belo sorriso, que manifestava a santidade de Deus nele. Combate também tudo aquilo que é contra a fé em seu tempo, e por fim, em 356, com 105 anos de idade, vem a falecer. Este é um santo que nos deixa o exemplo. Esta foi a frase que o Senhor dirigiu a ele para a sua vocação. Mas qual a frase que o Senhor dirigiu a mim e a você, e que nos chamou para si, para estarmos com ele, para vivermos melhor a nossa vida cristã? Recordemos, meu irmão, minha irmã, aquela frase que o Senhor disse e diz sempre a nós, para vivermos o seu seguimento, no chamado que ele colocou a mim e a você, seja o matrimônio, a vida religiosa, como viúvo, viúva, e assim conforme o Senhor te chamou no seu seguimento. Passemos agora a meditar as leituras de hoje. Seguimos ainda o texto de São Marcos. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra.
Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas, não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Levanta-te, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, Deus às vezes nos dá a oportunidade de adquirir um material novo ou algo bom para poder também preparar melhor a homilia, seja para vocês, seja também para o meu crescimento espiritual, intelectual, moral, a fim de compreender melhor este texto que muitas vezes passava desapercebido certas coisas, certos questionamentos que não foram respondidos, mas que são respondidos e nem por isso vão tirar a dimensão espiritual que nós devemos de ter deste texto. Vemos que Jesus voltou alguns dias depois a Cafarnaum. Como bem sabemos, Jesus realizou milagres ali, curou a sogra de Pedro, depois disse que precisava ainda ir adiante, e depois da noite de oração, por fim, curou um leproso, não podia entrar na cidade por causa daquilo que o leproso anunciara na outra cidade onde estava, e agora volta a Cafarnaum, a casa de Pedro. E estando ali, todos já sabem que ele chegou. E entra numa casa, está numa casa. As casas em Cafarnaum eram pequenas, quadradas, de uns 6 metros de lado, feitas de pedra basáltica com tetos de junco, palha e terra, que tinham um pátio quase da mesma dimensão. Isso, justamente, um comentário bíblico que me ajuda. Tendo isso presente, podemos entender a chegada de Jesus e podemos entender mais uma coisa. Vão trazer um paralítico a Jesus. Tantas pessoas na cidade, no vilarejo, ficaram sabendo que Jesus estava ali, que aquele lugar de 6 metros quadrados ficou superlotado, inclusive ao lado de fora. Então, sabendo que Jesus está ali e que Jesus já realizara a cura da sogra de Pedro, tantas curas e exorcismos naquele local, 4 amigos deste homem o levam até o Senhor, carregado, é paralítico. Com certeza falaram de Jesus e ele quis ter este encontro com o Senhor, mas por si só não podia chegar a Jesus. Então, seus amigos são os interventores e intercessores deste homem, e aqui está algo para nós. Mais uma vez, na nossa missão evangélica de sermos discípulos do Senhor, temos nós levado aqueles que têm dificuldade de se achegar à fé, de se achegar a Jesus até este encontro com o Senhor. Eles que não sabem ou têm vergonha de como ir à igreja ou encontrar-se com o Senhor nos sacramentos, temos feito este acesso possível ao encontro do Senhor, até mesmo quando tudo no caminho parece dificultar. Por quê? Porque, como vimos, está tão lotado que eles não conseguem, mas o que fazem? Abrem o teto bem em cima do lugar onde ele encontravam e descem a cama onde estava o paralítico. Aqui mais uma coisa para a nossa incompreensão. As casas tinham um teto reto naquela época. Não era um teto como o nosso, com um declínio, com uma declinação mais reto. E tinha um buraco no teto que era fechado às vezes com pedras. Por quê?
porque este buraco no teto era justamente para a época da festa dos tabernáculos, em que se devia habitar e comer em um lugar descoberto. Tinha uma escada exterior e por ali se fechava o teto com os tijolos. E podia subir ao alto da casa por essa escada. Eles sobem então por essa escada com o leito e seu amigo ali, deitado paralítico. Abrem o teto, como no dia da festa dos tabernáculos, e por ali descem este homem que precisa deste encontro com o Senhor. Vemos que fazem todo o possível para tornar acessível este encontro com Jesus. Coisa que muitas vezes muitos cristãos hoje não fazem. Não tornam acessível o encontro com Deus, por quê? Porque colocam tantas dificuldades para que o outro encontre a Deus. Colocam tantas coisas para que o outro desanime no seu caminho. Às vezes até a própria vida que dá um contra-testemunho, como temos meditado. Então, vemos que o que eles fizeram por este amigo, intercederam, intervieram, levaram até este encontro com Jesus. E nos diz o Evangelho que, quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: quais homens? Seus amigos. Seus amigos que rezavam por ele. Mas também daquele homem, por que não ele estar incluso aqui? Por causa da fé deles, a fé que eles tinham, Jesus vai dizer a este homem que os pecados dele estão perdoados. A fé é a prova singular e edificante, pois não puderam abrir o caminho para levar este paralítico até Jesus. E Jesus, ao dizer que teus pecados estão perdoados, nos mostra o quê? Primeiro, que chama-o de filho e diz que os pecados estão perdoados. Não diz em nome de Deus, em nome do Pai, em meu nome, não. Filho, teus pecados estão perdoados. Para mostrar que não é o pecado que nos leva à enfermidade, mas sim a nossa enfermidade são em sua generalidade consequência do pecado original. Assim, ele mostra que para se obter uma graça de Deus, mesmo um benefício corporal, estamos atentos? Mesmo um benefício corporal, mesmo a saúde, mesmo as coisas que estamos pedindo, a primeira disposição necessária com a fé é o arrependimento dos pecados e a conversão. Como ontem ainda já víamos isso. E temos tido esta fé verdadeira, o arrependimento dos nossos pecados e a busca da nossa conversão para que o Senhor possa nos conceder a sua graça e os benefícios que necessitamos? Muitas vezes não. Muitas pessoas hoje, digo no meu tempo de pastoral, por aquilo que vejo, vão na contramão com a vida. A vida vai para um lado, mas pedem a graça de Deus por outro. Não querem conversão. Não querem abandonar seus pecados, sua vida que leva. E aqui, Jesus nos mostra que é necessário isso, uma conversão, um arrependimento sincero, para que Ele possa aplicar em nós, derramar sobre nós a sua graça e os seus benefícios. E com isso, a mudança de atitude, a mudança de vida, a mudança das obras. Porque o pecado é o que justamente gera todos os males em nossa vida, sejam os físicos, sejam os espirituais. Os físicos, porque são consequência do pecado original. Não deveria de existir a morte e tampouco a da enfermidade, por culpa do pecado, por culpa da queda do homem, hoje existe. Mas também a enfermidade espiritual, a lepra, que ontem nós falávamos. E vemos aqui, Jesus continua o texto nos informando que leu o coração daqueles que estavam ali sentados. E diziam, isso é uma blasfêmia? Mas Jesus mostra que ele é Deus. Ele mostra o seu poder, que ele é divino, como uma coisa extraordinária e superior à vontade do poder humanos, que se realizará logo depois nas suas vistas, mas, porém, com aquilo que ele diz.
O que é mais fácil, dizer ao paralítico: teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega a tua cama e anda? E assim continua Jesus, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados. Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. E o paralítico então se levantou e, carregando a cama, saiu diante de todos. Vemos então que os escribas podiam conhecer que ele era mandado por Deus, Jesus, e sabiam que o Batista havia dado testemunho dele. Entretanto, achavam que era blasfemo, e Jesus lhes responde fornecendo-lhes uma nova prova de que é verdadeiramente Deus e que pode prescrutar os seus pensamentos. E aqui, então, com o evangelho de hoje, nós temos muito a nos questionar. Como está sendo a nossa vida espiritual com o Senhor, o nosso encontro dia após dia com Ele? Estamos permitindo que Ele cure o nosso espírito e nos liberte e nos conceda a salvação, para que também em nossa vida física se realize a sua vontade, as graças que necessitamos? Ou estamos pensando somente em que o Senhor nos conceda as graças e as coisas que precisamos, mas não buscamos a cura do espírito? Não nos arrependemos de nossos pecados para alcançar aquilo que verdadeiramente precisamos. Então, todos se admiram com aquilo que Jesus realiza e louvam a Deus. Jesus agiu por própria autonomia, não usando o nome do Pai, mostrando assim que era Deus. E nós, ao encontro com Jesus, temos a fé destes homens? Temos a humildade de reconhecer mais uma vez quem somos? Temos vivido uma vida digna da graça do Senhor? Passemos agora ao Salmo: não vos esqueçais das obras do Senhor. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais, a nova geração nós contaremos as grandezas do Senhor e seu poder. Tudo aquilo que vivemos da obra do Senhor em nossas vidas, nós manifestamos, publicamos, anunciamos, realizamos. Por fim, a primeira leitura, seguimos com o texto da carta aos Hebreus, avançamos um pouco mais, e nos mostra a carta de hoje que por meio da fé podemos alcançar o descanso prometido por Deus. E diz o texto: irmãos, tenhamos cuidado enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus. Não aconteça que alguém de vós fique para trás. Também nós, como eles, recebemos uma boa nova, mas a proclamação da palavra de nada lhes adiantou, por não ter sido acompanhada da fé naqueles que a tinham ouvido. Enquanto nós que acreditamos entramos no seu repouso. É assim que, como ele falou. Antes de seguir o texto, aqui já temos algo a ver. Em consonância com o texto de ontem. Se fala uma vez mais da exortação à fidelidade, à fé em Deus. E nos faz a comparação de Moisés e Jesus mais uma vez. Estendendo agora aos israelitas e aos cristãos. E nos mostra como Moisés falou com o povo para que alcançassem um lugar de repouso, a terra prometida, e para isso também estabeleceu, por ordem de Deus, o descanso sabático, como recordação do descanso de Deus na criação. Mas o povo de Israel, que podia ter conseguido esse descanso, nem sequer entrou na terra prometida por intervenção de Josué, porque lhes faltou fé e obediência. O versículo que não se apresenta hoje, 6, fala justamente da obediência. Fé e obediência caminham juntas. E aqui diz a carta, o autor: tenhamos cuidado enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso. É oferecida a oportunidade, não tenhamos a certeza que vamos para o céu, meu irmão, minha irmã. Porque se não temos fé e obediência a Deus, se não buscamos conformar a nossa vida à sua vontade e à sua palavra, nós podemos perder esta oportunidade que nos é dada, como o povo de Israel perdeu a oportunidade da terra prometida.
Não é diferente conosco, nos diz o autor da carta. E nós temos correspondido à oportunidade de Deus no hoje de cada dia nosso, como ontem meditávamos, hoje não fecheis o vosso coração. Hoje temos buscado viver a nossa fé, colocar em prática, não basta conhecer, eu tenho que vivenciar, eu tenho que me esforçar por ser um modelo de cristão. E hoje, estamos dispostos a fazê-lo? E segue o texto. É assim como ele falou, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso, como seguiu o Salmo ontem. Isso não obstante as obras de Deus estarem terminadas desde a criação do mundo. Pois em certos lugares assim falou do sétimo dia. E Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. E ainda novamente, não entrarão no meu repouso. Esforcemo-nos, portanto, por entrar nesse repouso, para que ninguém repita o acima referido exemplo de desobediência. É claro, o autor da carta. Devemos de nos esforçar na completa e plena adesão a Cristo, à santidade, aos sacramentos, vivendo a fé e a obediência, como Cristo obediente ao Pai, para entrarmos no lugar do nosso descanso que nos foi prometido, a verdadeira terra prometida como prêmio da fé. Este será realmente o grande sábado que não terá fim. Este sábado, encarecido pelo Senhor nas obras de sua criação. Ali, em silêncio, veremos que Ele é Deus, reparados por Ele e consumidos por uma graça mais abundante. Descansaremos eternamente vendo que Ele é Deus e seremos cheios dele, quando Ele será tudo em todos. Estamos buscando, então, viver esta promessa do Senhor, adequando a nossa vida à fé e à obediência ao Pai, como Cristo, obediente ao Pai até a morte e morte de cruz? Lutando pela nossa santidade, como Santo Antônio Abade, Santo Antão lutou pela sua, buscou a sua santidade e se retirou para alcançar a santidade de vida e um dia chegar nos céus? Que possamos estar neste combate, nesta luta, meu irmão, minha irmã. Que possamos também, hoje, sermos aqueles que, encontrando com Jesus, foram curados, ou aqueles que levam tantas pessoas à fé, para que, por nossa fé verdadeira e autêntica, o Senhor também possa realizar a obra de salvação em todos aqueles que precisam. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a confiarmos verdadeiramente nossa vida ao Senhor, a termos uma fé autêntica que busca praticar tudo aquilo que o Senhor nos ensina e nos inspira através do seu Espírito Santo, da sua palavra, da sua igreja e dos sacramentos, e vivendo cada vez mais conformes à sua vontade, na graça do seu Espírito, vivamos a santidade que ele nos pede, para que assim, vivendo esta conformidade, caminhando rumo à pátria prometida, possamos um dia chegar à glória dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.